que têm batido em suas portas, eles não conseguiram chegar até aqui. Mas eu e você conseguimos. E não foi por méritos nossos, não. É porque desde quando eu e você abrimos o nosso olho no decorrer da manhã, quando talvez o relógio despertou, ou talvez você não precisou do relógio, você despertou do seu sono, Ele te presenteou com mais um dia. E em pleno inverno ele brilhou um sol bem gostoso e iluminou todo o seu dia. Ele te guardou, aonde o salmista diz que existe uma mortandade que assola o meio-dia. Ele te guardou o meio-dia. Mas não só o meio-dia, Ele te guardou desde os primeiros segundos que você levantou até agora. Sabe para quê? Ele te protegeu de tudo, te guardou de tudo para que você tivesse a oportunidade de estar aqui, ó, glorificando e bendizendo a Ele. Então exalte o nome de Jesus nesta noite. Glorifique a Ele e diga: Senhor, obrigado. Obrigado, meu Deus, por tudo quanto o Senhor fez e ainda pelo que o Senhor vai fazer. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos orar pelas famílias, vamos orar pelos enfermos, vamos continuar apresentando aqueles ainda que se encontram em fase de recuperação, que eu creio que o nosso Deus é Deus que cura, Ele continua curando, Ele continua transformando, limpando, e Ele vai continuar fazendo nesta noite. Ore também pelo corpo de obreiro, pela igreja do Senhor, ore pelo seu país, pela sua cidade, para que o nosso Deus possa continuar cuidando daqueles que presidem esse município. Soberano Deus e eterno Pai. Pai de amor e bondade, mais uma vez nós nos colocamos diante da Tua presença, Pai. Repetidamente, meu Deus, nós vamos sempre agradecer ao Senhor, Pai. Porque Tu és o nosso sustento, Tu és o nosso baluarte, Tu és a nossa âncora, Tu és aquele que dá equilíbrio à nossa vida, Senhor. Tu és o começo de tudo, o meio, e tudo termina no Senhor, porque Tu és infinito. Nesta noite nós queremos orar, Senhor, pelos enfermos, todos, Pai, todos no geral, todos aqueles que sofrem numa cama de hospital neste momento, não só de pandemia, mas talvez de um câncer, talvez, meu Deus, de uma diabetes, talvez de qualquer tipo de doença que seja, Pai. As enfermidades têm assolado a humanidade nesse século, meu Deus, e pessoas têm descido à sepultura de uma forma horrenda, e nós clamamos ao Senhor, Pai, porque o Senhor tem nos guardado de dia, o Senhor tem nos guardado de noite, o Senhor tem nos proporcionado noites maravilhosas. Eu não venho aqui em vão, os meus irmãos não vêm aqui em vão, ventos bateram na porta da minha casa, Senhor, mas eu permaneci em pé, porque o Senhor me sustentou, e o Senhor tem sustentado a cada um dos meus irmãos que aqui se faz presente nesta noite. Visita-os na sua intimidade, visita-os nas suas particularidades, porque cada um está passando por uma guerra nesse tempo, Senhor, e o Senhor é aquele que tem dado, ó Deus, controle às tempestades da nossa vida, aos nossos emocionais. O Senhor não tem deixado, meu Deus, a depressão bater na tábua do nosso coração. O Senhor tem nos dado o equilíbrio que nós precisamos para prosseguir a caminhada que o Senhor tem designado sobre as nossas vidas. Por isso, nesta noite, toma a igreja do Senhor sobre as tuas mãos, toma o nosso pastor sobre as tuas mãos, a sua família sobre as suas mãos, o corpo de obreiro desta casa, cada membro, cada congregado. Visita, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, cada um que faz parte dessa família, meu Deus, entrando com socorro, entrando com resposta. Ó Deus, a tua palavra, meu Pai, é refrigério para nossa alma. Por isso que nós viemos aqui nesta noite para aprender mais uma porção da tua palavra, porque a tua palavra nos alimenta a nossa alma, a tua palavra me dá sustento e dá sustento aos meus irmãos para caminharmos mais dias diante da tua presença. Não nos deixe olhar nem para a direita, nem para a esquerda, muito menos para trás. Que nosso alvo venha a ser, aleluia, o Senhor. Que o Senhor venha a ser o centro da nossa vontade. E o nome do Senhor venha a ser glorificado. Em o nome de Jesus Cristo. Visita, Pai, aqueles que estão passando pelo processo do câncer neste momento. Toma sobre as tuas mãos, ó Deus. Visita, Senhor, em nome de Jesus, ministrando a cura sobre a vida do teu servo, da tua serva. E o nome do Senhor venha a ser glorificado. Em o nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Nossa pastora estará louvando ao Senhor nesta noite. Você louve ao Senhor também.
pegue a sua harpa aí, ou então pegue no seu celular aí o hino que será entoado. Não deixe de adorar Ele, não. Tudo que Ele quer nesse tempo, sabe o que é? É o mínimo. É que você reverencie a Ele, glorifique a Ele na beleza da sua santidade. Ele não quer nada demais, aleluia. Ele não pede nada em troca, aleluia. Ele simplesmente deu o seu melhor para que nós estivéssemos aqui e desse o nosso melhor em retorno a Ele. Amém? Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Vamos então entoar um louvor ao Senhor, o número 250. A Cristo unida está a minha alma, pois nele eu tenho meu vero sustento, me enche de gozo do céu e de calma, também me ensina os seus mandamentos. Ó noiva de Jesus, apronta-te para ir para o eterno e santo reinado, que divinal amor irás lá então fluir com Jesus Cristo, o teu amado, na Santa Igreja, com sangue remita, já é manifesta em mim sua glória, que por sua graça me foi concedida, na qual abrigado terei a vitória. Ó noiva de Jesus, apronta-te para ir para o eterno e santo reinado. Aleluia! Que divinal amor irás lá então fluir com Jesus Cristo, o teu amado. Assim eu desejo a Deus ungido seguir pela da bela cidade, pois nele dos males eu sou bem protegido, também rodeado de vera bondade. Ó noiva de Jesus, apronta-te para ir para o eterno e santo reinado, que divinal amor irás lá então fluir com Jesus Cristo, o teu amado. Aleluia. Cinco, 9, 2. Te convido para você abrir a tua harpa, mesmo se você não conhece o hino, mas abra a tua harpa e siga. Vamos adorar o Senhor Jesus. Amém?
Jesus. Aos humildes seu sangue assegura perdão, seu Espírito os enche de luz. Estou no lugar onde a bênção e paz, onde Cristo nos mostra a afeição. Descansai, exultai, confessai-o, publicai, que nele há salvação. Que alegria está onde a bênção e paz, que riqueza de amor sem igual. O cansado recebe alimento e vigor, para o triste há consolo real. Estou num lugar onde a bênção e paz, onde Cristo nos mostra a afeição. Descansai, exultai, confessai-o, publicai, que nele há salvação. Que ternura está onde a bênção e paz, e perdão de inefável valor. Somente os fiéis é que podem contar esta graça do bom Salvador. Estou num lugar onde a bênção e paz, onde Cristo nos mostra a afeição. Descansai, exultai, confessai-o, publicai, que nele há salvação. Há louvor sem igual, onde a bênção e paz, e eis que os anjos desejam cantar com os homens em coro a bendita mercê de Jesus, que nos veio salvar. Estou num lugar onde a bênção e paz, onde Cristo nos mostra a afeição. Descansai, exultai, confessai-o, publicai, e nele há salvação. Louvado seja o nome de Jesus. Os hinos da harpa, por isso que há uma dificuldade tão grande, né, pelo menos para mim, de aprender esses hinos. Você fecha os olhos, você medita, e ele fala tão forte no nosso coração. Fala de uma forma tão gostosa. É Deus falando conosco através da adoração. É Deus falando conosco através da letra de um poema, de um hino entoado. Salomão era perito nisso. Deus falava através da sua boca, através da sua poesia.
Vamos continuar adorando o Senhor. Xavier tem um louvor para estar adorando a Deus e nós vamos aproveitar esse louvor para nós recolhermos dízimos e oferta. Você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, o obreiro estará passando aí. Oferte, dizime, continue contribuindo com amor e saiba que a tua fidelidade tem gerado frutos. E os frutos é essas benfeitorias, essas tecnologias novas que agora se fez necessário na igreja, câmeras, microfones diferentes para adaptar em câmeras, essa coisa toda. E tudo isso é você que tem contribuído e tem feito. Quando você não pôde vir para a igreja foi até você. Mas sabe por quê? Porque você foi fiel mesmo no momento de dificuldade. Que Deus possa, em nome de Jesus, se abrir, porque Jesus é a porta. E que Ele possa se abrir para cada um de nós que estamos com as portas fechadas. Porque eu jamais vou esquecer de dias que nós estávamos entregando os kits e pessoas vinham e entregavam o dízimo dizendo assim: pastora, esse aqui é o último, ora por mim, pastor. Ora por mim, pastor Marcos. E teve outros que o pastor também orou lá da padaria, mesmo sem ter como. E Deus já abriu a porta, que eu ouvi dizer aí. Então Deus é fiel, irmão. Você não está depositando no homem, você está depositando naquele que tem poder. Aleluia, para te suprir tanto aqui como em qualquer lugar que você esteja. Amém? Contribua com alegria. Xavier, adoração. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor novamente. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém. Que Deus em Cristo vos abençoe. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vou tirar aqui, tá? Tudo bem com os irmãos? Graças a Deus. Deus nos dá essa oportunidade de retornar à casa do Senhor, ao templo, e aqui nós podermos adorar a Deus. Como é que foi a sua segunda-feira, a sua terça-feira? Tudo bem? Graças a Deus. Deus está conosco e tem aí nos abençoado de forma gloriosa. Vamos continuar orando, irmãos, pelos nossos irmãos. Eu recebi um recado da Gisele hoje. Ela disse que na verdade a irmã Nadir passou os 14 dias, passou 21 dias e o corpo dela não estava reagindo ao vírus, né? Mas aí ela fez o exame hoje, ontem, e saiu, ela já está totalmente livre.
o corpo dela conseguiu gerar os anticorpos necessários para que pudesse combater. Ela está bem, ela estava isolada desde quando o irmão João faleceu. Antes ela já estava 15 dias isolada, depois ela ficou isolada ainda até ontem, eu acho. Mas aí agora ela está livre, ela vai para a casa da Gisele, não está querendo ficar aqui sozinha na casa, é natural, né? Pela sua companhia, e ela agradece as orações da igreja, os irmãos que têm orado. Elas têm tido força, né, para poder botar as coisas nos lugares e vencer a linha a saudade, a dor, que é muito forte, né? Vamos orar pelo pastor Zé Alves. Quantos conhecem aqui o pastor José Alves? Quantos conhecem ele? Pastor José Alves de Oliveira, ele é o presidente do Ministério São Paulo. Gente muito boa. Foi meu primeiro pastor quando eu tinha 18 anos aqui, lá em São Paulo. Isso em 92. E ele está entubado, irmãos. Já tem uns dias. O diagnóstico não é bom. E ele está aí, não está reagindo, né, a tudo. Vamos orar para Deus colocar sua mão poderosa. Vamos orar pela Samara, né? Como é que está a Samara? Muito grave, é sobrinha dela, uma jovem senhora. Tem quantos anos? 20 e poucos anos, né? 24 anos, ela teve um bebê, fez uma cesariana, pegou Covid e foi entubada. Imagine que situação, irmãos. E vamos continuar orando para Deus colocar sua mão poderosa em nome de Jesus. Amém? Irmãos, o pai do pastor Silas faleceu ontem, né? Foi se encontrar com o filho, que coisa, né? E ele eram parentes, né? Primo da irmã Wanda, eu acho, né? Eu acho que era primo da irmã Wanda. Vamos orar, né? Agora a nossa irmã perdeu o esposo, agora perdeu o sogro, né? A nossa irmã Késia. Vamos orar por toda a família. São momentos muito difíceis, irmãos, muito complicados. Mas Deus vai nos fortalecendo, vai nos dando graça. No meio de tudo isso, a gente tem ouvido falar de portas abertas, de curas, de milagres, de Deus abrindo portas aonde não tem. E é baseado nesses milagres que Deus ainda continua sendo Deus. Também, em todas as ocasiões, Deus continua sendo Deus na nossa vida, na vida da igreja, em nome de Jesus. Vamos à palavra de Deus? Eu queria... Cadê o seu microfone? Está aí? Oi, minha irmã. O Paulo, né? Certo. Vamos fazer essa oração, irmão? Vamos ficar de pé? Vamos fazer essa oração? A gente pede oração, mas é preciso orar em nome de Jesus. Já temos orado aqui no início, vamos continuar orando para Deus colocar a sua mão. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, estamos diante da Tua presença, Pai, e nós recorremos a Ti porque o Senhor é o nosso Pai. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é aquele que tem o domínio de todas as coisas nas suas mãos, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, ouve, Pai, o pedido da oração da Tua filha, pelo Paulo. Põe a Tua mão poderosa, Pai, alcança esta vida, em nome de Jesus, ó Pai. Sei com o pastor Zé Alves, meu Deus, tira ele, Senhor, dessa situação. Dá a oportunidade do Teu filho voltar à vida, ó Pai. E ele cuidar, Senhor, desse rebanho tão grande que o Senhor colocou nas suas mãos. Deus, em nome de Jesus, também oro pela Samara, Senhor. Olha para aquela jovem senhora, Senhor. Cura, Pai, daquela enfermidade terrível, ó Pai, e devolve ela ao seio familiar. Deus, em nome de Jesus Cristo, tantos quantos têm pedido oração. Ó Pai, pelas famílias enlutadas, pela família, Senhor, da Gisele, da irmã Nadir. Meu Deus, pela família da Késia, Pai, que perdeu o seu sogro. Ó Deus, coloca as Tuas mãos poderosas, Pai. Faz, Senhor, o milagre do consolo, Senhor, do refrigério na alma dos Teus filhos e encoraja para que eles sejam, Senhor, fortalecidos pelo Teu Espírito e continue a caminhada, Pai. No nome de Jesus, vem sobre nós, ó Pai, com o Teu bálsamo. Abre a porta da palavra nessa noite sobre nós. Oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Os irmãos estão ouvindo bem aí atrás? Está tudo bem? Muito bem. O meu retorno aqui, não sei, Tato, se você puder melhorar, eu não me esgoelo muito. Mas aí fica a seu critério. Você é o técnico, eu sou só o que falo. Irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 25.
nós estamos falando sobre o reino de Deus. Hoje, nós vamos falar sobre o que Paulo fala sobre o reino de Deus. Qual é a visão de Paulo sobre o reino de Deus? O que ele nos orienta, o que ele nos fala, né? Melhorou bastante aqui. O que ele nos orienta, o que ele fala, qual é a sua visão sobre o reino de Deus. Atos capítulo 20 e versículo 25. Leia, Sidney. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Capítulo 28, versículo 23. Atos dos Apóstolos 28 e 23. E havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-lo à fé de Jesus. Muito Tanto bem. pela lei de Moisés, como pelos profetas, desde a manhã até a tarde. Aí, esse é Paulo, aí ele está falando na pousada, mas na verdade aí era uma prisão domiciliar, era pago por ele, né? Ele estava esperando o julgamento, mas desde a manhã até a tarde ele recebia pessoas para pregar o evangelho do reino de Deus. Mesmo capítulo 28, Sidney, o último versículo, 31. Pregando o reino de Deus, e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Aqui, irmãos, a gente vê claramente, se você pegar todo o capítulo 8, você vai ver muito claramente o reino de Deus e a chamada de Paulo, né, sobre esse pregar o reino. Então, Paulo, ele não é apenas alguém que fala do reino de vez em quando, não era alguém que trazia algumas mensagens sobre o reino de Deus, não. Tudo que ele falava tinha a ver com o reino de Deus. Tudo que ele pregava tinha a ver com o reino de Deus. Desde sempre, o que Deus está fazendo na história, as ações do reino de Deus, começando desde Moisés, né, desde a libertação, e ali já era uma simbologia do que o reino de Deus seria libertador para todas as nações, para todas as pessoas. Sempre que Deus, que a Bíblia se escancara diante de nós, a gente pode ver desde Adão para cá, desde a civilização para cá, a gente pode ver o reino de Deus sendo implantado no coração das pessoas. O reino de Deus sendo colocado de uma forma em que não existe nenhum outro espaço para que possamos desviar para um lado nem para o outro, mas o reino de Deus vem, e ele vem nos cercando de todas as formas. O reino de Deus, ele não era um item apenas na pregação de Paulo. O reino de Deus, ele fazia parte de toda a pregação de Paulo. O Atos dos Apóstolos também, capítulo 20, versículo 27, você vai ver que Paulo prega a totalidade do reino de Deus, todo o reino de Deus, ou seja, a totalidade das intenções de Deus em relação aos homens em toda a história. Na verdade, todo o desígnio de Deus precisa ser pregado. E é por isso que quando se prega o reino de Deus, você prega tudo. Existem algumas determinadas linhas de teologia, de pensamento, que eles pregam determinadas coisas. Mas quando se prega o reino, você prega a totalidade dele. Você não fica preso apenas a uma linha de pensamento. Todo o desígnio de Deus é pregado. Quem quer ser fiel ao evangelho, ele não deve apenas eleger um item para pregar, ou eleger um estilo de mensagem para pregar. Se ele quiser realmente ser leal e fiel à palavra de Deus e ao evangelho, ele tem que realmente dizer coisas que tenham sentido e que tenham a ver com o reino de Deus. Ele deve se comprometer em anunciar todo o desígnio de Deus. E como é que eu anuncio todo o desígnio de Deus? É quando eu prego o reino de Deus. Ali está implícito todo o desígnio de Deus. Quem fala do reino de Deus, ele precisa falar sobre as injustiças sociais, ele precisa denunciar
a morte de algumas instituições religiosas, estão morrendo por aí. É preciso denunciar isso. Ele, profeticamente, quem fala o reino de Deus, ele precisa combater toda e qualquer heresia, ele precisa combater toda e qualquer falsa doutrina. O compromisso é com o evangelho todo, é com o reino todo, abranger todas as dimensões da história e todas as dimensões da vida. É diferente de algumas pessoas que a gente vê e ouve. Aliás, quando Jesus disse no fim dos tempos, cercar-se-ão de mestres, a gente está vendo isso hoje na internet. Estamos cercados de lives por todos os lados. Cada um faz uma maior que a outra. Mas, na verdade, existem algumas peculiaridades nas lives que se ouve por aí. Existe aquele que simplesmente ele tem uma mensagem, não tem um conteúdo, não tem assim um texto bíblico, não tem alguma coisa que te alimente, mas ele te alimenta com uma determinada promessa. Deus vai dar uma virada na sua vida. Deus vai dar isso na sua vida. Olhe para mim, eu estou falando. Eu tenho uma mensagem de Deus para você. Então a gente percebe que esse tipo de mensagem, ele não prega o reino. Ele prega uma determinada linha. Só que o reino de Deus, ele precisa ser pregado de uma forma completa. É preciso combater a falsa doutrina, é preciso combater o ensino falso, é preciso combater o pecado, é preciso combater a mentira, a falcatrua. Tudo isso precisa ser exposto. Isso é o reino de Deus. O reino de Deus não é eu subir aqui e alimentar a sua alma com uma mensagem apenas, e essa mensagem vai fazer você para casa voltar alegrezinho e não mudar de vida, e não mudar de comportamento, não mudar o caráter. Isso não é o reino de Deus. Isso é uma mensagem de autoajuda. O reino de Deus, ele transforma corações. Ele pega um homem como Paulo, que era perseguidor, e põe para ser um sofredor, para pregar todo o evangelho do reino de Deus. O que Paulo dizia sobre o reino de Deus? Qual era a ênfase que Paulo dava sobre o reino de Deus? Pois o que pode variar de um tempo para outro em relação à pregação do reino, o que muda da época de Paulo para hoje? Quais são as ênfases? O que diferencia? O que está mudando de lá para cá? A pregação do evangelho, ela é sempre composta de dois elementos. Na verdade, eu sempre digo para você, aliás, tivemos umas visitas aqui no domingo passado, e um dos que estavam aqui visitando me procurou lá na padaria e falou, olha, eu fui na sua igreja lá no domingo. Falei, que legal, eu não te reconheci por causa da máscara. Aí ele disse, não, mas eu fui lá na sua igreja e tal. A gente está procurando um local para congregar. A minha família, a gente está em torno de umas 15 pessoas. A gente está procurando um local para congregar. Falei, vá lá, procure a terça-feira, vá no culto de ensino, vá no culto de quinta-feira, não fique só no domingo. O domingo é mais cheio, entendeu? Vá mas procure ver um todo, fique livre, você tem liberdade, vá lá e se oriente. Se lá pregar o evangelho, fique. Se lá não pregar o evangelho, não fique. É simples assim, porque o evangelho, ele precisa ser pregado, doa a quem doer. É assim que é, entende? Então, ele é sempre composto de dois elementos, aqueles que são prioritários. Quando se prega o evangelho, tem algumas prioridades. Tem coisa que você não pode negociar, entende? Que precisam ser repetidas todas as vezes em qualquer lugar. Quando se abre a Bíblia para pregar o evangelho, precisa dizer algumas verdades que não pode. Se você puder dizer em toda a mensagem, é bom que diga. São coisas inegociáveis, precisam ser repetidas, ou seja, independente de alguém perguntar ou não, é interesse de Deus que elas sejam afirmadas. Por exemplo, arrependimento, conversão, mudança de atitude, mudança de caráter, postura, fé cristã equilibrada, essas coisas precisam ser afirmadas em toda e qualquer mensagem. Agora, existem aquelas outras que são circunstanciais, que são perguntas que nos fazem, que são situações ou questões que nos trazem, são as respostas de Deus para determinadas situações. Você quer ver um livro onde traz muitas respostas para nós? A carta 1ª e 2ª de Coríntios. Ali tem perguntas, irmão. Graças a Deus pelas perguntas. Porque ali tem esclarecimentos para nós, para a vida inteira. Entende? Então, assim, existem coisas que são prioritárias e outras coisas que são também importantes, mas elas são circunstanciais.
Algumas perguntas vinham ali para Coríntios, né? Paulo, eu posso comer carne ou não posso? Não era mais ou menos isso? Falou, aquele que come, para o Senhor come, e aquele que não come, para o Senhor não come. Então, quem come não julga o que não come, e o que não come não julga o que come. Entende? Então, há algumas perguntas de algumas circunstâncias, aliás, isso aí está em Romanos, na verdade, capítulo 14, mas em Coríntios também ele reafirma isso lá. Entende, irmãos? Então, essas outras afirmações, de acordo com circunstâncias, com perguntas, com novidades que às vezes vão surgindo, com costumes novos, é natural as pessoas não chegarem e perguntarem, pastor, pode fazer tatuagem? Pastor, pode botar o piercing? Pode fazer isso, pode fazer aquilo. E essas coisas a gente vai respondendo à luz das Escrituras, mas não são coisas prioritárias. Eu não posso pregar sobre tatuagem todo culto, mas sobre arrependimento eu tenho que pregar em todo culto. É preciso que haja uma mudança em mim. E é o Espírito Santo que vai molhando a terra do nosso coração e vai amolecendo ali aquele coração de pedra e fazendo com que ele se arrependa. Todos os dias, e todos os dias, nós somos transformados de glória em glória. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quais são aqui as prioridades, então, do reino na visão de Paulo aqui? O reino não é uma festa fraternal, como Paulo está dizendo aqui, não. Ele está dizendo que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, versículo 17. Leia, por favor. Romanos 14, versículo 17. Pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas de viver corretamente, em paz com a alegria que o Espírito Santo te dá. Está vendo? Isso é a prioridade do reino. O reino de Deus não é um carnaval eclesiástico. Entende isso? O reino de Deus, por exemplo, qual é o problema em ter uma festa pentecostal da gente pular? Nenhum. Nenhum. É maravilhoso. Isso é ótimo. Isso extravasa a nossa alma. Nós precisamos disso também. Da emoção invadindo o nosso coração, da lágrima cair, do pulo acontecer. Isso é bom, isso a gente precisa. Mas o reino de Deus é além disso. Ele não é só essa festa eclesiástica. No contexto aqui, Paulo está advogando a liberdade e a responsabilidade amorosa dos irmãos para uns para com os outros. Ou seja, ele estava falando aqui, aliás, citei, né? Romanos capítulo 14, ele está exatamente falando isso, sobre essa liberdade que as pessoas tinham para comer e beber. Ele estava dizendo assim, olha, todas as coisas são puras para os puros, agora para os impuros, tudo é impuro. O que come, não julgue o que não come, e o que não come, não julgue o que come. Agora, no entanto, ele está dizendo aqui também que eu não devo usar a minha liberdade de comer e de beber, de ir e vir, para fazer a consciência fraca do outro tropeçar. Isso também é reino de Deus. Porque eu posso usar da minha liberdade, eu tenho um entendimento, eu uso da minha liberdade em Cristo para fazer conforme eu penso, mas às vezes a forma que eu penso faz o outro tropeçar. Aí Paulo diz, isso não é o reino. Vocês não estão entendendo? Então, ele está dizendo, olha, é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Não é um carnaval eclesiástico onde eu pode tudo. Eu posso, porque todas as coisas são puras para os impuros, puras para os puros. Ou seja, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu tenho que ter o equilíbrio. Eu tenho que saber exercer a minha liberdade para que a minha liberdade não faça o David tropeçar. Eu tenho que exercer a minha liberdade de uma forma em que a minha liberdade não faça a consciência fraca do outro tropeçar. O que é novo na fé em Cristo, ele não seja agredido mentalmente, ele não seja agredido de forma consciente por causa das minhas atitudes. Isso é o reino de Deus segundo a visão do Paulo. No entanto, ele está dizendo aqui nesse contexto, ele diz que o reino de Deus não é uma liberdade para viver irresponsavelmente, sem considerar os limites nos quais os outros são capazes de suportar ou não aquilo que eles estão vendo em mim. Não é eu viver de forma irresponsável, não é? Por exemplo, imagine que determinadas coisas que um membro faz, ele existe um certo peso.
Se é um obreiro que faz determinada coisa, já tem um outro peso. Se é um pastor, e tem um outro peso. Então é preciso a gente aprender que a nossa liberdade existe um peso de influência nas pessoas. Não é? O filho do pastor é diferente do filho do obreiro. Por quê? Existe um certo peso no que ele faz. Entende? E às vezes a liberdade da família do pastor induz outras pessoas ao erro. Por quê? Porque é preciso que eu aprenda a exercer a minha liberdade em Cristo Jesus, de forma que ela não faça o outro tropeçar na sua consciência. Amém, meus irmãos? Então, nesse contexto aqui, ele diz, olha, o reino de Deus é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Você precisa aprender a viver estas prioridades. Então, o reino de Deus não busca um prazer e uma satisfação pessoal, mas uma postura justa, uma postura equilibrada, uma postura em que as pessoas olhem e glorifiquem a Deus e não a mim. Elas possam dizer, é uma postura equilibrada. Então, uma postura pacífica e alegre com aquilo que é verdadeiramente a razão da nossa genuína conversão. Porque o reino de Deus, uma vez que ele faz parte da nossa vida, nós temos aí uma vida regida pela palavra de Deus, pelas Escrituras. Ora, se eu não abro a palavra, se eu não leio, como é que eu vou saber como é essa coisa? Se eu não tenho ali uma dedicação em estudar as Escrituras Sagradas, como é que eu serei um agente desse reino de fato e de verdade? É preciso que tenha uma intimidade entre eu e as Escrituras. Como é que eu sei como é que Paulo, qual é a visão dele sobre o reino? É lendo todas as cartas dele. Aliás, uma vez quando eu estava em Natal, que eu dava aula lá para os jovens, na escola dominical, lá os jovens eram tudo nível universitário lá, tinha uns 70 jovens, uma igreja grande, e ele me fez uma pergunta, e aquela pergunta que a moça me fez, eu não soube responder na hora. Eu falei, na próxima aula eu te dou. Aí não consegui, na próxima eu tive que ler as 13 cartas de Paulo para dar resposta para a menina. Entende? Então, irmãos, e aí eu fiz um levantamento. Ainda hoje eu tenho a resposta dentro da minha Bíblia, lá certinha. Se alguém me fizer, já está na ponta da língua. É preciso ter essa familiaridade para que eu possa entender a questão do reino de Deus. Então, nesse contexto, ele está dizendo que o reino de Deus não é esta festa fraternal onde eu tenho liberdade para fazer o que eu quero. O reino de Deus, eu tenho liberdade, mas eu não posso usar a minha liberdade para ferir a consciência do outro, para induzir o outro a pecar. Eu não posso usar da minha liberdade. O essencial do reino é buscar paz com os outros e a alegria do Espírito Santo, independente de banquetes ou de prazeres. É buscar a alegria em comum. Para Paulo, a prioridade do reino não era uma festa fraternal, mas o estabelecimento de relações justas, pacíficas, vividas em alegria íntima, que brotam do coração por causa da ação do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo, ela é maravilhosa, irmão. Ela traz pacificação. Quando você age pelo Espírito Santo, você não fere ninguém, você não ultrapassa a linha do teu limite, você é sóbrio, você é equilibrado. Quando você é regido pelo Espírito Santo e tem o reino de Deus na sua vida, você não vive uma vida simplesmente fazendo o que você quer. Você é livre, mas você exerce a sua liberdade com responsabilidade, em nome de Jesus. Então, o viver o reino de Deus, ele gera justiça. E a justiça, ela gera paz. E a paz, ela traz alegria no coração. E essa alegria vem do Espírito Santo. E uma coisa vai gerando a outra, vai desencadeando a outra. Viver o reino de Deus, ele gera isso. Então, tenha cuidado, às vezes, com os justiceiros por aí, né? Porque tem pessoas que a oração dele, ou o pedido dele é Deus faz justiça, justiça. E, geralmente, aqueles que são mais justiceiros são os mais amargos, né? Ele pede aquela justiça porque existe uma amargura dentro dele, e ele quer que Deus julgue aquela causa, e os justiceiros são amargos, não tem alegria do Espírito Santo. Mas também tem o outro que é pacífico demais, né? Que de tão pacífico ele não busca a justiça. Para ele tudo está bom, tudo está certo. Ele não busca um equilíbrio.
O chamado do reino de Deus e do evangelho é para o equilíbrio. É para que eu não seja um justiceiro, mas também não seja um bobocão, né? Um pacíficozão lá que não, tudo tá bom, deixa, Deus vai tomar as providências um dia. Não, tem providências que eu que tomo, que eu que faço. E isso, o reino de Deus me dá liberdade. Então, a palavra de Deus nos está dizendo aqui que é preciso a gente entender que o reino de Deus é alegria, gozo, paz no Espírito Santo, mas exerça a sua liberdade com responsabilidade. Segunda coisa, o reino de Deus, ele ultrapassa as palavras. Ele ultrapassa só a retórica, a pregação. E ele se estabelece mediante obras poderosas. É o reino de Deus que realiza obras poderosas, não é a gente. Quer ver? Leia 1 de Coríntios, capítulo 4, versículo 20. Todo o evangelho do reino, ele precisa sair da dimensão das palavras. Ele precisa ultrapassar a dimensão apenas da palavra. Ele precisa entrar na dimensão de obras poderosas. Pode ler. Pois o reino de Deus não é coisa de palavras, mas de poder. Antes de qualquer coisa, o reino de Deus é uma demonstração do poder de Deus. Paulo, quando ele chega... Paulo ele vai muito preparado para pregar no Areópago. Muito preparado. E aí os filósofos daquela época, eles não era qualquer pessoa que se parava para ouvir. E a Bíblia fala lá em Coríntios, em Atos, que eles viviam de ver quais eram as novidades. Eles viviam de saber das novidades e contar as novidades. E aí Paulo começa a falar por ali e tal, e aí ele falou, quem é esse tagarela? Traz ele para falar aqui. Aí traz Paulo, põe ele lá no Areópago e Paulo fala. Ele começa a falar. E aí Paulo fala, olha, eu tenho observado que vocês são muito supersticiosos, são muito religiosos, vocês têm templo para todos os deuses, e começa a conversar e falar, e falou, mas olha, o Deus que eu quero mostrar é um Deus desconhecido, talvez desconhecido para vocês, que eu vi um altar ali até ao Deus desconhecido. Então esse Deus desconhecido que eu quero falar, mas foi Ele quem criou o céu, o mar, a terra seca, foi Ele quem criou as coisas, é nele que a gente move, é nele que a gente existe, a gente respira por Ele. Aí ele começa a falar e falar e falar, aí quando ele chega na parte da ressurreição dos mortos, aí ele falou, tem ressurreição também? Tem. Então a gente ouve você em outra oportunidade, ó, saíram todo mundo. E Paulo estava preparado. Mas quando ele chega lá em Coríntios, de volta, ele diz assim, olha irmãos, não foi com palavras persuasivas que eu vim conversar com vocês. Não foi usando palavras polidas e bonitas, mas com a autoridade, com o poder de Deus. Sabe? Porque às vezes a palavra bonita até ajuda, mas tem hora que não, irmão. É o poder de Deus que ultrapassa as meras palavras e a retórica e alcança o coração da pessoa. E o poder de Deus, ele vai além da palavra simples. Às vezes é uma palavra simples. E você, às vezes o português sai até errado, mas não importa. Se Deus quiser, através daquela palavra simples, com português errado, trazer o poder dele e arrebentar corações, ele faz isso, irmãos. O reino de Deus, ele ultrapassa essa retórica que estabelece-se mediante a obras poderosas. Não é com meras palavras, né? O reino de Deus não é apenas um reino de palavras. Antes disso, o reino de Deus é este compromisso que se tem para, além das coisas que se fala. Nós temos que ter compromisso para além daquilo que eu falo. Tem a ver com o que eu sou, tem a ver com o que eu vivo, tem a ver com as minhas atitudes, tem a ver com aquilo que eu exercito no meu dia a dia, tem a ver com o meu trato com a minha família, tem a ver com o meu trato com as pessoas, tem a ver com o meu trato com os meus negócios. Isso é o reino de Deus. É além das palavras. Aliás, para pregar o reino de Deus se usa poucas palavras. Use mais a sua vida. O reino de Deus é para ser vivido e não apenas falado. É para ser vivido de fato e de verdade. Paulo está dizendo aqui, não é discurso, não é só palavras, mas demonstração de poder. Um discurso triunfalista que não apresenta fatos. Nós dizemos que Jesus alivia a alma do pecador, nós dizemos que Jesus abençoa as pessoas, mas nós esquecemos que em Filemão, Paulo era um homem usado para aliviar
a alma dos irmãos. Entende? Olha só que coisa. Existe um alívio de Jesus para a alma humana através do seu Espírito e da sua palavra, mas este alívio também se completa através das ações humanas. Como é que pode ser isso? Como é que eu exercito o reino de Deus através das minhas ações? Não é só orando, Senhor, consola os enlutados, mas abraçando os enlutados. Porque Deus abraça a gente através do próximo. Sabe? Deus ajuda na tua dispensa através do próximo. Deus não vai fazer aparecer uma cesta básica lá, mas Ele toca no coração das pessoas que vão para esse evangelho para além das palavras e vão trazer os seus atos de fato e de verdade na presença de Deus. Então o reino de Deus, ele ultrapassa apenas as palavras, não é? Então a gente esquece às vezes que a obra de Deus, ela é feita com o poder de Deus, mas com as nossas ações, que vão para além das palavras. Eu não posso ficar simplesmente pregando e dizendo que Deus te ajude, Deus te abençoe, se eu não ponho a mão na massa, se eu não dou um passo, entende? Porque Deus te abençoe, todo mundo sabe falar, que Deus te ajude. E Tiago diz assim, mas que proveito há se você vê teu irmão sem comida e sem roupa, e você orar por ele e dizer, vai em paz, se você não der roupa e comida para ele, de que vale essa fé? Não é isso que ele fala? Tiago não fala isso? De que vale? É preciso que venha acrescido de obras. O reino de Deus ultrapassa a retórica, ultrapassa as palavras e vem com o poder de Deus para a vida das pessoas e para a nossa vida também. Existem os teóricos da teologia da libertação, e eles escrevem muito sobre a teologia de solidariedade para com os pobres, né? Mas às vezes a empregada dele é maltratada e ele escreve um texto muito bonito, mas não consegue nem pagar. Agora já tem que assinar a carteira bonitinho, não é? Tem que pagar tudo bonitinho. Antes não tinha. Que maldade é essa, né? Empregada doméstica assim mais trabalham, né? Que não tem hora para chegar nem para sair, às vezes dorme no trabalho. Não tinha agora já tem um fundo de garantia, já é depositado, já é tudo bonitinho. Isso é uma lei recente, não é? Uma lei recente agora, não tem 5 anos, não é? Então, a gente conhece, irmãos, pessoas que têm uma retórica bonita, escrevem bonito, mas não trata o funcionário como deve ser. Se tem que responder na justiça, que coisa feia, isso é horrível. Então, às vezes a pessoa cheia de doutrina, cheia de palavra, né? A pessoa parece a palmatória do mundo, mas não consegue trazer um equilíbrio, às vezes, dentro da casa, dentro do lar, junto com as pessoas que moram, nos colegas de trabalho. As coisas próximas não são feitas, existe muita teoria, mas pouca prática. É muito choro e pouco quebrantamento, né? É muita palavra e pouco poder. Entendeu? É muito acenar de mão e pouco caráter. É preciso que isso seja mudado, irmãos. O evangelho do reino de Deus não é só retórica, não é só palavra, não é só vir no culto. A minha vida precisa ser mudada, as minhas atitudes. Eu preciso ter a atitude de alguém que faz parte desse reino de Deus. Às vezes a gente é cheio de doutrina, cheio de purismo, né? Cheio de letrismo. Não, porque a ética diz que não sei o que lá. E a gente vem com aquela... todo puritano, né? Busca a verdade, mas isso não desemboca numa vida bonita, numa atitude sincera, né? Não desemboca com a mão no bolso para ajudar alguém quando precisa, né? Existe bolso que tem mais do que escorpião lá dentro, nunca consegue botar a mão, não dá, tem gente que não consegue mesmo, é incrível aquilo, não desemboca. A gente tem aquela retórica, canta bonito, mas cadê a atitude? O reino de Deus busca de você isso, irmão. Você está pronto para ouvir essa palavra hoje à noite? Às vezes a gente é carismático demais. Põe a mão no ombro de todo mundo, ajuda, dá beijinho e tal. Mas se a pessoa precisa de alguma coisa, falou, irmão, não posso. Agora não dá. Eu acho incrível porque eu fui criado dentro de igreja. Existe, sabe, aquelas pessoas que nunca dá mesmo? Nunca consegue? Sabe? E sempre diz, eu não posso, e a pessoa passa a vida inteira sem poder. O que você precisa, irmão? Você quer passar a vida inteira sem poder ajudar alguém? Ou você quer que na sua casa tenha, que possa sobrar, que possa transbordar para os outros que estão lá fora, irmão? Que possa transbordar para quem não tem, irmão? Em nome de Jesus Cristo, qual é a sua preocupação?
É preciso que a gente ultrapasse essa retórica, que a nossa pregação bonita, ela se transforme em uma vida bonita também. A gente é carismático demais, mas não faz nada. E eu vejo Jesus falando muito pouco e fazendo muitas coisas. Jesus pouco falava, mas agia muito. Nós somos discípulos dele, precisamos aprender com ele. Jesus falava muito pouco. Diante de Pilatos, ele falou menos ainda. Pilatos, diante da verdade, perguntando, o que é a verdade? Não é? Parece uma ironia. Pilatos, bem de frente com a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Falou, rapaz, está todo mundo te acusando, todo mundo te dizendo, tu não quer falar? Tu é o Cristo? Você está dizendo. Tu dizes. Falou, você não sabe que eu tenho poder para te soltar e te prender? Falou, meu amigo, nenhum poder tu terias se de meu pai não fosse te dado. Ele só falava no momento certo, na hora certa, mas tinha atitudes corretas. Você não vê Jesus com medo da cruz, você não vê Jesus com medo de nada, você vê Jesus de vez em quando ele sai da Galileia, rumo a Jerusalém, já começa a falar para os discípulos, o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores, e vão esbofetear, vão cuspir, vão matar, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. E ele sempre dizia isso, na última semana ele afirmava isso todos os dias para os discípulos, porque eu sei, porque eu estou lendo o Novo Testamento. Quem está lendo comigo? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Então, essa muita retórica, esse muito falar, ele precisa ser desembocado em prática, em atitudes. Né? Aliás, outra coisa que eu nunca vi foi Jesus fazer reunião para contar cura. Vamos fazer aqui uma reunião na casa de quem hoje? Só para a gente contar as curas que eu realizei essa semana. Você vê, ninguém vê Jesus chamando esse ajuntamento para contar as curas, né? Nem colocar placa dizendo, vem aqui, que aqui vai ter, né? Pode trazer aqui, que aqui vai ter as curas, o desencapetamento, a coisa toda. Não, Jesus não, ele só realizava as curas. E nem falava, até pedia, não fale nada, fique quieto, não diga nada para ninguém. Porque as atitudes, irmãos, elas precisam ultrapassar as nossas palavras. O reino de Deus é um convite a atitudes, não é um convite apenas à palavra. E é por isso que eu sempre falo para os irmãos, não se impressione com a coreografia. Porque às vezes o camarada vem e a gente não sabe de onde ele vem, mas vem e prega bonito. Por quê? Porque é uma mensagem ensaiada. E é uma mensagem que ele já pregou em várias igrejas e o fogo caiu. E aqui não vai ser diferente. Aqui vai pregar e o fogo vai cair. Mas você conhece se aquilo vai além das palavras? Não dá para a gente saber. Então não se impressione com a coreografia, com a retórica. Se impressione com o poder de Deus na vida das pessoas. E é o poder de Deus que faz a diferença na nossa vida. Hoje nós temos muita palavra, pouco poder, pouca ação, pouca manifestação daquilo que a gente prega. Eu estou falando isso com relação a mim mesmo. E eu preciso melhorar na minha vida, naquilo que eu falo, para que de alguma forma não seja reprovado, como Paulo falou. Eu tenho cuidado com aquilo que eu falo para vocês, para que eu não seja reprovado naquilo que eu mesmo falo. E se Paulo falou isso, que dirá eu? Hoje nós temos essa questão de muita retórica. Aliás, o Facebook, a gente escreve textos lá, não é? Maravilhosos, a gente coloca lá e tal. E aí todo mundo tem uma opinião para a esquerda, para a direita, para os políticos, para isso, para aquilo. Mas na primeira oportunidade ele suborna o guarda para não pagar a multa. Não é assim? Anda com pneu careca e ainda conta o testemunho na igreja que passou no comando e o guarda não multou. Anda com documento vencido, não é? Falou, irmão, eu passei ali, tinha um comando, documento vencido, mas Deus cegou aquele guarda, ele não viu. Isso não é testemunho, irmão. Testemunho é você andar com o pneu direitinho, com documento certinho, regulamentado, bonitinho. Essas atitudes é que o reino de Deus exige de nós. E muitas vezes, talvez você que está aí hoje, ou você que está em casa nos ouvindo nessa noite, talvez você diga, pastor, eu nunca tenho um microfone para pregar, para falar, mas a sua vida fala, meu irmão. As suas atitudes falam. Se você é uma pessoa digna, correta, honesta naquilo que você faz, as suas atitudes falam.
E talvez você pregue muito mais de que muito tagarela por aí. Talvez a tua vida prega muito. Você nem sabe disso. O reino de Deus, ele ultrapassa a retórica. Ele precisa ultrapassar as palavras. Ele precisa chegar ao poder, mediante a obras poderosas. Qual é a maior obra poderosa nossa, irmãos? É a gente viver em meio à lama sem se lamear. A maior obra poderosa que Deus faz na nossa vida é a gente viver em meio ao pecado sem se contaminar. Essa é uma obra poderosa. Isso aí só a gente consegue pelo poder de Deus. Quem consegue isso, consegue não é por causa da sua capacidade, é pelo poder de Deus. E esse é o reino de Deus. Terceira coisa, o reino de Deus, ele é incompatível com a injustiça e com o pecado. Aqui tem 3 textos bem grandes, mas pegue aí 1 de Coríntios capítulo 6, versículo 9, depois tem Gálatas 5, 19 a 21, e tem Efésios 5 e 5. Aqui eu já quero dizer de cara para você, Paulo está falando para crente, certo? Primeiro ele fala para Coríntios, os irmãos de Coríntios, depois ele fala para os irmãos lá da Galácia, e depois ele fala para os irmãos da igreja em Éfeso. 1 de Coríntios 6 e 9, o que diz aí? Vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se enganem, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores, os assaltantes, não terão parte no reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram lavados do pecado, separados para pertencer a Deus e aceitos por Ele, por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito Santo de Deus. Olha só, irmãos, o que Paulo está dizendo aqui, esses 3 textos são tudo unânimes. Se você pegar aí depois Gálatas 5, 19 a 21 e Efésios 5 e 5, eles vão falar dessa mesma coisa. Então, dei os 3 textos aí para vocês. Esses textos, eles são unânimes em afirmar a mesma coisa. O reino de Deus é incompatível com a vivência e a prática do pecado. Não é possível o reino de Deus viver com a prática do pecado. Não é possível fazer parte do reino e viver com a prática do pecado. Ele dá uma lista aqui para nós. O reino de Deus não entra, primeiro ele diz que não entra o injusto. Ele fala da vivência humana. Não entra a injustiça lá. Segundo lugar, ele fala do impuro. E aqui ele engloba imoralidade sexual, generalizada, adultério, prostituição, homossexualismo. Isso aqui ele engloba tudo. A impureza está aqui, implícita nisso daqui. Depois ele fala da idolatria. Idolatria não é só adorar as imagens de esculturas. Idolatria às vezes pode ser a sua voz. Às vezes pode ser a sua pregação. Às vezes pode ser o seu filho. Idolatria é tudo aquilo que eu elejo e crio como se fosse um mito. E figura e coloco em um lugar de devoção. Isso é idolatria. Às vezes as pessoas idolatram a si próprio. São os narcisistas. Então, impuros, idólatras, adúlteros, e aqui ele também coloca efeminados, sodomitas, são aqueles que praticam orgias. Ele fala de ladrões. Aqui ladrões diz respeito àquela ação agressiva de invadir, de tomar, de surrupiar, de tirar da pessoa. E isso não faz parte do reino de Deus. Pegar o que é do outro não faz parte do reino de Deus. Avarento, está na mesma lista aqui. Diz respeito àqueles que entesouram somente para si, somente para si, somente para si, e são incapazes de abrir o coração com outras pessoas, são incapazes de ser generosas com outras pessoas. E Paulo está dizendo, essas obras são impatíveis com aqueles que vivem no reino de Deus. É outra coisa, bêbados. Não é apenas aquele que bebe o vinho, mas é aquele que se embebeda, que se rende à força da bebida, da droga, daquilo que entorpece a mente, daquilo que anestesia a mente. A Bíblia diz que é incompatível. Fala dos maldizentes, olha a lista, começou a chegar em nós. Porque enquanto está falando de bêbado, de prostituição, a gente está ali, estou passando de largo. Agora começa a falar de maldizente, chega perto da gente. É na mesma lista, irmãos.
Na mesma lista aparece quem é o maldizente, aquele que usa a língua de forma má. Às vezes pode ser passando uma informação adiante que não precisa. Não é só quem usa o mau corpo, mas é também quem usa a língua de forma má. Não faz parte do reino de Deus. Está claro aqui. Tá dando para entender? Está difícil, né? Roubadores. Aqui, quando se fala, de um lado ele fala de ladrões, que é aquele que surrupia, às vezes com força, e roubadores. Essa aqui já é a galera do colarinho branco. Isso aqui já é o que falsificam notas, já é aqueles que desviam dos respiradores e colocam nas malas. Né? Essa galera do colarinho branco aqui, estão se afastando. Hoje, antes de vir para cá, vi que um prefeito, não sei de onde, foi afastado por desvio de verba. Essa galera aqui são os roubadores. Aí ele fala, prostituição, impureza, lascívia. É quando já não é mais um impulso apenas da pessoa, mas se tornou um vício. Se tornou um culto àquilo. A lascívia é um sentimento desordenado por alguma coisa, que não é simplesmente um deslize ou um vacilo seu. Se tornou um impulso e você dá vazão e alimenta aquele impulso. Isso é lascívia. Outra coisa, feitiçarias, inimizades, porfias. Porfias é combates, brigas. Sentimento de competição agressiva, isso é porfia. Aqui aparecem umas coisinhas que a gente acha que é normal, né? Mas está na mesma lista. E Paulo, aí falou, mas pastor, Paulo está falando daqui para crente. Crente que ele ganhou, da igreja que ele ganhou. Aí vem ciúmes. Só que esse ciúme aqui não é aquele cuidado, né? Porque a própria Bíblia diz que o Espírito Santo sente ciúme de nós. Sente amor, sente cuidado, né? Ele sente apreço, ele cuida de nós. Ciúme aqui é aquela atitude de invejar profundamente o outro a ponto de se arder por dentro. Entende? Essa questão do ciúme. Ira não é irar-se apenas, pois a Bíblia nos dá até o direito de irar, mas não nos dá o direito de pecar. Ele está dizendo, não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que ele está dizendo é que não deixa a ira se esticar para o dia seguinte. Sentiu uma raiva, alguma coisa aí, acerta nesse dia mesmo, antes do sol se pôr. Não é? Porque os judeus contavam o dia desde o nascer do sol até o sol se pôr. Até quando o sol se punha, aí eles diziam, não, acabou o dia, já é o dia seguinte, né? Só a noite viria o dia seguinte. Ele está dizendo, olha, antes que o dia termine, conserta esse negócio aí. Não deixa a ira, porque a ira ela vai enraizar. E ela se transforma em ódio. E o ódio se transforma em loucuras. Então, aqui, ele fala sobre essa questão da ira. E aí, no final, ele fala sobre discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias. Isso aqui era para crente. Não estava falando para um monte de bêbado no bar. E é isso que me impressiona. Porque se Paulo falou isso para crente, ele fala isso para nós também. A palavra de Deus está conversando conosco nessa noite. Discórdias, dissensões, facções. A igreja é o lugar que tem mais facções. Tem, lógico que tem. Basta você ver que alguém não concorde com uma coisa, ele já levanta um grupo. Porque se eu não concordo, eu posso ficar com o meu não concordar para mim mesmo. Mas por que eu preciso convidar mais 4 ou 5 obreiros para que não concorde junto comigo? Você viu que o Sidney falou? Eu não concordo. Você está comigo nessa? Você, irmão, você concorda? Não, mas você não vai concordar com ele. Aí começa a criar uma facção na igreja. A igreja tem muito disso. Só se eu estou na igreja errada, mas tem. Bebedices, glutonarias, até de comer, irmão. Que é aquela pessoa que come com os olhos, sabe? Não consegue se contentar apenas em se alimentar decentemente. Ele tem que comer, nem que seja para botar o dedo na garganta aí. Né?
E aí a palavra de Deus diz, olha, quando tu sentar à mesa, se tu for um glutão, ó, põe uma faca na garganta aí. Tenha cuidado com isso. A Bíblia ensina tudo, irmãos. Isso faz parte do nosso dia a dia. E é preciso que a gente fale isso, porque isso faz parte do reino de Deus. Esses 3 textos aqui que eu dei para vocês, de Coríntios, de Gálatas e de Efésios, eles dizem que estas pessoas não herdarão o reino de Deus. Então eu preciso me policiar para não ser um glutão, para não ser um bebedor, para eu não ser um roubador, para eu não ser um ladrão, para eu não ser um prostituto, para eu não prostituir a Bíblia. Uma das maiores estelionatos que existe é o estelionato da Bíblia. É você dizer o que ela não diz, é você afirmar o que ela não fala, é você produzir a esperança no coração do irmão que ela nunca deu. E o irmão fica com aquela esperança no coração e Deus não tem nada a ver com aquela mentira que ele falou. Isso é estelionato da palavra de Deus. Eu preciso me policiar com relação a isso, para que eu não me torne um feiticeiro, com inimizade com todo mundo, com porfia com todo mundo, uma pessoa iracunda, ciumenta. Tem pastores que, se ele trazer, se manifestar um pregador na igreja, ele só dá a oportunidade uma vez por ano, porque ele tem medo do cara tomar o lugar dele. Tem ou não tem? É claro que tem. É claro que tem. Ah, irmão, prega melhor que eu, então deixa ele no banco lá. Prega em outro lugar. Aqui não, vai tomar meu lugar. Acontece isso, irmãos. Isso não é reino de Deus. Então esses textos falam aqui para nós que todos esses textos mandam a gente abrir o olho. Pois pode ser que no meio da gente tenha alguém que esteja vivendo assim, iludido e enganado, brincando de reino de Deus, fazendo a encenação de que está no reino de Deus, e no fim vai tomar um susto danado. E eu preciso dizer isso para você com todo temor e tremor e com todo carinho. Para que você, quando se deparar diante de Deus, não tome um susto. Porque a palavra de Deus é clara, que milagres não legitimam, obras não legitimam, línguas estranhas não legitimam se você é do reino ou não, expulsar demônio também não. Vai chegar muita gente lá naquele dia e vai dizer, Senhor, em teu nome eu fiz isso, eu expulsei demônios, eu preguei. Ó, milhares vinham, quando eu pregava, as pessoas vinham se converter, e ele vai tomar um susto, porque Deus vai dizer, não sei quem é você, meu filho. Então é preciso a gente se enquadrar no reino de Deus. Faça um autoexame hoje. Veja no que você precisa melhorar. Veja naquilo que você precisa se enquadrar. O reino de Deus, ele precisa ultrapassar a retórica, apenas as palavras, e entrar no poder de Deus. Mas, além de tudo, o reino de Deus ele é incompatível com o pecado. Você pode fazer o que você quiser, mas se for compatível com o pecado, não é reino de Deus. Pode ser reino de qualquer outra coisa. O reino de Deus é incompatível com o pecado. A Bíblia nos fala que Deus virá buscar uma igreja santa, imaculada, uma igreja pura, de vestes brancas, que está pronta para subir, que está pronta para viver com Deus. Se tem alguma coisa aí que está atrapalhando esta tua comunhão, se tem alguma coisa que a palavra falou hoje, e talvez você olhe que se encaixe, meu Deus, eu não quero tomar um susto, então busca refúgio nele, porque ele vai te dar força, você vai vencer isso em nome do Senhor Jesus Cristo, e você vai ver o poder de Deus agindo na tua vida. Poder de Deus agindo na tua vida. Eu quero continuar, mas agora só na próxima terça-feira. Eu falei hoje 3 coisas que Paulo via aqui no reino de Deus. Eu disse que ele dizia que o reino de Deus não é só uma festa fraternal, mas é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Em segundo lugar, eu disse que o reino de Deus, ele ultrapassa as palavras e ele estabelece-se mediante a obras poderosas, né? Através de atitudes poderosas. E em terceiro lugar, eu disse que o reino de Deus, segundo Paulo, é incompatível com a injustiça e com o pecado. E eu dei 3 textos para você, Gálatas capítulo 5 e 19, Efésios 5 e 5 e 1 de Coríntios 6 e 9.
Guarda esses textos aí em nome de Jesus. Se tiver dúvida, vai lá no YouTube depois, vai na página da igreja, resgata o vídeo, assiste de novo e Deus vai continuar falando ao seu coração. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé? Você tem força para ficar de pé aí? Graças a Deus. Que o reino de Deus venha sobre nós. Jesus, quando ora, ele diz: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O reino de Deus, ele precisa extrapolar tudo isso. Jesus olha para os discípulos e falou: ó, estão vendo os fariseus? Escutem tudo o que eles falam, obedeçam a tudo que eles falam, mas não imitem as suas obras, porque eles falam, mas não cumprem. Triste, né? Jesus disse: olha para eles, livrai-vos do fermento deles, acautelai-vos da sutileza dos fariseus. O reino de Deus, ele se estabelece em qualquer lugar que se abra e dê espaço para ele brotar. O reino de Deus, Jesus disse que é como uma mulher que pega uma pequena medida de farinha e pega um pouquinho de fermento e joga naquela massa. Quando ela mistura, o fermento leveda aquela massa inteira e altera toda a estrutura. Assim é o reino de Deus. Você põe um pouquinho aqui na sua vida e ele vai alterando a sua estrutura. Daí a pouco, aqueles velhos costumes já passaram. Daí a pouco, você se torna totalmente incompatível com a pecaminosidade. Você olha para as coisas pecaminosas, você diz: isso não combina mais comigo. Isso não mais faz parte da minha vida. Não é mais para mim esse negócio. Pode ser bom, pode ser agradável, pode ser bonito, pode dar risada, pode ser agradável aos olhos de muitos, mas se não for agradável aos olhos de Deus, não ultrapasse a linha. Em nome de Jesus Cristo. Para que a gente não tome um susto quando chegar diante de Deus. Porque o nosso objetivo é viver de uma forma justa, sóbria e pia diante de Deus. Forma de piedade diante de Deus. Esse é o chamado do reino de Deus para nós. Vamos orar, agradecer a Deus por você estar aqui, pelos irmãos que estão acompanhando de casa, que você tenha aí o Espírito Santo continuando falando em seu coração. Para aqueles que me acompanham amanhã de manhã, às 4h45 a gente se encontra. Eu acordei hoje 10 minutos atrasado, então os irmãos já estavam desesperados lá já. Quando eu abri lá, já entrou 10 de uma vez já. Amanhã não vou atrasar, tá bom? Hoje o relógio despertou, aí eu botei lá eu botei a mão lá, não sei o que eu fiz lá. Não acordei mais. Mas vamos orar. Deus, eu te louvo, Pai. Eu te louvo pela tua palavra. Eu te louvo, Senhor, por esse culto, pela vida dos irmãos aqui, Pai. Eu te louvo pelo ensino da tua palavra. Te louvo pelo teu Espírito Santo. Eu te louvo porque é o Senhor que nos corrige, é o Senhor que nos orienta. É o Senhor que nos faz mudar de atitude. Meu Deus, nos ajuda a transformar as nossas palavras em atitudes, em poder de Deus para nós. Não deixa ficarmos apenas em meras palavras, Senhor. Que nós sejamos muito bons de palavras, mas muito ruim de atitudes, Pai. Em nome de Jesus, vai convertendo o nosso coração, a nossa vida. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, não nos deixa se tornar amigos do mundo, amigos do pecado, para se tornar inimigos teus, Senhor. Em nome de Jesus, vai livrando a nossa alma, a nossa vida. Vai nos afastando de tudo aquilo que desagrada a Ti, ó Pai. Vai nos afastando de tudo aquilo que é pecaminoso, que é mundano, para que nós vivamos uma vida equilibrada na Tua presença. Meu Deus, nos ajuda a exercer a nossa liberdade em Ti, sem contudo eu ferir a consciência do meu irmão. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que nós tenhamos pelo Teu Espírito o poder para atravessar estas dificuldades e muito mais ainda, Senhor, atravessar as ofertas que o mundo nos dá nesses últimos dias. São tantos jeitinhos, Pai, são tantos direitos que o mundo nos oferece, mas que nós possamos conservar a nossa consciência limpa e tranquila na Tua presença,
para que possamos se encontrar contigo e não ter, Senhor, nada que possa nos desabonar diante da presença das pessoas, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, concede aos teus filhos uma noite tranquila na tua presença. Guarda, livra a alma, o corpo, a consciência dos teus filhos de pecarem, ó Pai, mas que possamos guardar a nossa alma intacta diante da tua presença, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, guarda as nossas famílias, guarda os nossos filhos, ó Pai. Ensina-nos a criar os nossos filhos no temor da tua palavra. Meu Deus, que a palavra que exorta, que consola, que edifica, ela jamais se aparte da nossa boca. Que não venhamos apenas ser justiceiros e não venhamos apenas ser pacíficos demais, mas tenhamos o equilíbrio para colocar ordem, Pai, e progresso na nossa vida através do poder do reino de Deus, ó Senhor. Em nome de Jesus Cristo, transborda de alegria nosso ser, ó Pai. Que nós tenhamos a alegria de entrar por estas portas, por este templo, que nós tenhamos a alegria de receber uma palavra como esta, que nosso coração se escancare e se abra, para que ela possa crescer, transformar, mudar a nossa atitude e o nosso caráter. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, oramos nessa noite, colocamos em tuas mãos os nossos irmãos, que estão enlutados, que estão enfermos, que estão entubados, que estão com as portas fechadas, ó Pai, que estão desempregados. Ajuda, meu Deus, coloca a tua mão poderosa, Pai, e age conforme a tua vontade, Senhor. Traz o escape, traz a solução. Quantos problemas totalmente, Senhor, sem solução, que as pessoas não sabem para que rumo tomar. O Senhor é a solução, o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida, o Senhor é a luz. Ó Deus, traz a luz ao coração dos teus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus, nessa noite, oramos e te pedimos tudo para a glória do teu nome. Amém, Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai Celeste, e a consolação do doce Espírito Santo, seja com toda a igreja e todos digam amém.